Graça e paz. Havendo antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos tempos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. Outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez Deus introduz ao mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas quanto ao Filho, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Os céus são obra das tuas mãos. Eles se acabarão, mas tu permanecerás. Todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se murcharão. Mas tu és o mesmo, os teus anos nunca se acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha direita, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada, profetizada pelos anjos, permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos, não dermos ouvido para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada, pregada pelo Senhor, nos foi depois confirmada pelos que a ouviram. Testemunhando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testemunhou alguém, dizendo: Que é o homem para que Deus se lembre dele, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém,
coroado de glória e de honra aquele Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, fazendo muitos filhos da glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, te cantarei louvores no meio da congregação. Outra vez, porei nele a minha confiança. Outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que me destes. Visto como os filhos participam do corpo e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo pastor naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo, pastor e sumo sacerdote da nossa confiança, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é o Criador dos céus. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, de testemunhar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, não têm conhecimento dos meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Criador vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje,
se ouvirdes a sua palavra, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Mas com quem Deus se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes à palavra. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Tememos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com esta fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse Deus, assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua palavra, não endureçais os vossos corações. Porque, se Josué lhe houvesse dado repouso, salvação, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura nenhuma encoberta diante de Deus, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo pastor, Jesus, Filho do Criador que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo pastor que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque todo sumo pastor tomado entre os homens e constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados do povo, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também
Cristo se não glorificou a si mesmo para se fazer sumo pastor, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote, pastor eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido. Quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que parecia ser, que padeceu e sofreu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem a palavra, chamado por Deus sumo pastor, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado nesta palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo um fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, na doutrina dos batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aquele por quem é lavrada, recebe a benção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. Assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade
do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo pastor, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo que tinha. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor foi abençoado pelo maior. Aqui certamente tomam dízimo homens que morriam. Ali, porém, aquele de quem se testemunha que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro pastor se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém se viu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de pastor, e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro pastor, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testemunha: tu és pastor eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou nem podia salvar, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aquele sem juramento foram feitos sacerdote, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és pastor eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto Jesus foi
feito fiador. Na verdade, aqueles foram feitos pastores em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo pastor, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos pastores, de oferecer cada dia sacrifício, dízimos, ofertas, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma só vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos pastores a homens fracos, mas esta palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Amém.